Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de Java. E nesta aula nós vamos estudar os números aleatórios, ou melhor, como nós podemos obter números aleatórios aqui no Java. A obtenção de números aleatórios ela é muito utilizada em situações quando nós temos que fazer algum tipo de sorteio. Por exemplo, no desenvolvimento de jogos, nós temos muitas vezes que definir aonde um personagem vai iniciar o jogo, ou então onde o inimigo vai iniciar a partida. Uma outra utilidade dos números aleatórios é para nós fazermos testes no nosso programa. Por exemplo, nós fizemos diversos testes onde nós pedimos para o usuário digitar determinado valor. Porém, nós pedimos isso para que nós pudéssemos testar alguma rotina ou então alguma instrução. Ainda que não tenha nenhum problema a gente ter que digitar um ou dois valores para fazer um teste como, por exemplo, somar ou subtrair alguns números. Quando nós precisamos fazer algum teste onde nós vamos trabalhar com 10, 15, 20 números, é melhor nós termos alguma forma de gerar esses números aleatoriamente do que sempre ter que digitar esses números. Então, nesse momento, a razão principal para nós estudarmos os números aleatórios é que em breve nós estudaremos algumas situações onde nós precisaremos gerar uma grande quantidade de números. E essa é a principal razão para nós estudarmos os números aleatórios agora. Então vamos para o nosso editor de código. Para quem vem acompanhando o curso desde o início, sabe que antes nós estávamos trabalhando com o editor Eclipse. Porém, por uma razão pessoal, eu resolvi trocar pelo editor IntelliJ IDEA. Agora, você pode continuar utilizando o Eclipse, que não há nenhum problema. Tudo que nós vamos fazer aqui funciona em qualquer editor, até porque a linguagem é a mesma. O local onde nós vamos trabalhar é de total escolha do programador. Então, para nós trabalharmos com números aleatórios, nós vamos utilizar uma classe chamada Random. Nessa primeira parte do curso, nós ainda não estudamos como trabalhar com objetos aqui no Java. Para nós criarmos uma instância da classe Random, vai ser da mesma maneira como nós já vimos trabalhando com a classe Scanner. Então, nós dissemos que nós queremos trabalhar com a classe Random, e agora nós vamos dar um nome para nossa variável. Vamos dar o nome para nossa variável de num. E a essa nós vamos atribuir uma nova instância de Random. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Agora vamos imprimir o número aleatório na tela. Então vamos system.out.println. E aqui nós vamos dizer que nós queremos imprimir num.nextInt. Ou seja, a nossa variável num ela é do tipo random. E é por essa razão que a gente tem esse método aqui, nextInt. O que esse método aqui vai fazer é sortear o número inteiro. Então vamos colocar um ponto e vírgula e vamos mandar executar a nossa aplicação. E como nós podemos ver, foi impresso esse número aqui para a gente. Agora, se nós mandarmos executar novamente, ele vai gerar um outro número aleatório. E olha só, agora a gente tem um número positivo. Basicamente, para a gente gerar números aleatórios, basta nós digitarmos essa linha aqui, que a gente está criando uma instância de random e atribuindo essa instância à nossa variável num, e em seguida nós podemos invocar o método nextInt, que será gerado um número aleatório para a gente. Agora, se por exemplo, nós quiséssemos simular que um dado foi jogado, então nós precisaríamos sortear um número que esteja no intervalo entre 1 e 6. Para que nós consigamos gerar um número que esteja em um determinado intervalo, nós devemos passar qual é o valor máximo desse intervalo. Então aqui vamos passar o número 6. Agora nós estamos dizendo que nós queremos um número que esteja no intervalo entre 0 até 5. Isso acontece porque o computador ele sempre começa a contar da posição 0. Logo, o intervalo que nós temos entre 0 e 5 é de 6 unidades. Porém, nós não temos o número 0 no nosso dado. Então o que nós vamos fazer é simplesmente somar mais uma unidade ao número gerado. Logo, nós temos que quando for sorteado o número 0, será impresso o número 1, e quando for sorteado o número 5, será impresso o número 6. Dessa maneira aqui, nós conseguimos perfeitamente simular a geração de um número aleatório no intervalo entre 1 e 6. Então vamos mandar executar, e olha só, agora foi impresso o número 4, se nós mandarmos executar novamente, será gerado o número 1. Então agora vamos fazer um looping para a gente gerar diversos números aleatórios. Então vamos escrever for, vamos declarar uma variável inteira de nome i e vamos atribuir 0 a ela. Agora vamos dizer que esse laço deve ser repetido enquanto o i for menor do que 20, e aqui ele tem que somar uma unidade sempre a nossa variável i. Feito isso, vamos indentar o nosso código e agora vamos mandar executar. E olha só, nós temos que foi gerada uma série de números aleatórios aqui para a gente. Como a gente pode ver, todos os números eles estão no intervalo entre 1 e 6. Então, para nós gerarmos números aleatórios inteiros, essa aqui é a melhor maneira que nós podemos fazer. Agora, se nós precisássemos gerar um número aleatório com casas decimais, para isso nós podemos utilizar um outro método, que é o nextDouble. Como nós já estudamos em outras aulas, o tipo double é um tipo que a gente pode trabalhar com casas decimais, ou seja, números com ponto flutuante. Porém, quando nós trabalhamos com o tipo double, a gente não passa o intervalo que a gente quer dessa maneira aqui. Nós vamos trabalhar de uma outra maneira. Agora, no primeiro momento, vamos mandar executar o nosso código e vamos ver
ver o que acontece. E olha só, nós temos que foi gerado uma série de números aleatórios aqui para a gente. Como a gente pode ver, eles estão no intervalo entre 0 até 0.999999. Sempre quando nós trabalharmos com o tipo double, ele vai gerar para a gente um número que vai estar no intervalo entre 0 até 999. Agora vamos supor que a gente precise gerar um número aleatório de ponto flutuante, mas que esteja em um determinado intervalo. Para nós obtermos isso, basta nós multiplicarmos o número gerado pelo valor máximo do nosso intervalo. Então, vamos supor que a gente quer gerar números que estejam no intervalo entre 0 e 50. Então vamos ir aqui no final e vamos multiplicar o valor por 50. Vamos mandar executar e olha só como a gente pode ver, os números foram gerados para a gente no intervalo entre 0 até 50. Como a gente pode ver, não há nenhum número fora desse intervalo. Porém, se nós desejarmos gerar um número aleatório que esteja no intervalo entre 20 e 50, para nós obtermos número nesse intervalo, basta somente nós somarmos o resultado dessa expressão aqui com o valor mínimo do nosso intervalo. Então vamos dizer que o valor mínimo do nosso intervalo é 20. Vamos somar com 20, vamos mandar executar. Então, nós acabamos de ver como gerar um número aleatório inteiro e como gerar um número aleatório do tipo double. Porém, nós ainda podemos gerar outros tipos de números aleatórios. Por exemplo, vamos dizer que a gente quer sortear entre verdadeiro e falso. Então, nessa classe nós vamos encontrar uma função que retorna para a gente o número falso. Então vamos ir aqui, vamos colocar next boolean. Vamos mandar executar. E olha só como a gente pode ver, aqui foi gerado para a gente uma série de valores true ou false. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós aprendemos como gerar números aleatórios aqui no Java. Nas próximas aulas, principalmente quando nós estivermos estudando os arrays, a gente vai precisar gerar várias vezes números aleatórios para nós estudarmos, por exemplo, como somar uma lista de 20 números. Mas isso aí é um assunto para uma próxima aula. Então é isso aí, pessoal. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!